A paz, jovens, amados, todos nós temos promessas de Deus em nossas vidas. Desde quando estávamos na barriga de nossa mãe, Deus já tinha um propósito em nossas vidas. Tem uma história bem interessante, como todos já conhecem, a história de José. José era um filho amado pelo pai e tinha promessas de Deus. E para que se cumprisse as promessas de Deus na vida de José, Deus permitiu que o inimigo usasse os irmãos para essa promessa ser cumprida. O pai amava José, deu uma túnica maior e mais bonita, e através disso criou o olho grosso, a inveja, a usura, e eles decidiram tirar a vida de José. Mas como Deus já tinha uma promessa na vida de José, quem tem promessa de Deus não morre, até que se cumpra a palavra de Deus. Então eles jogaram José no buraco, decidiram forjar uma morte para o pai. Depois venderam José. José foi preso inocente, mas tudo isso foi para que se cumprisse a palavra de Deus. José teve uma caminhada com Cristo. Deus, para ele ter uma intimidade com você, ele tem que passar você pelo deserto, pelo vale, para que ele venha ter uma intimidade, criar uma amizade verdadeira e sincera. E para poder forjar e formar o caráter de José. Naquela caminhada que José foi jogado no buraco, Deus já estava com ele. E foi andando junto com ele, devagarzinho, aos poucos. Foi conhecendo o coração de José, porque ele já conhecia, na verdade, porque ele é e sempre será, é o Deus Todo-Poderoso. Então, o que acontece? Ele, aos poucos, foi conhecendo José, foi trabalhando José, foi formando o caráter de José. Quando chegou no final, que todos já conhecem, que José estava ali já de uma maneira na prisão que não aguentava mais tanto sofrimento, José começou a orar. E em momento nenhum diz na Bíblia que José murmurou. Porque tem certas coisas que acontecem em nossas vidas que a gente não entende. A gente faz o quê? Murmurar, reclamar, mas só no final que a gente vai entender o propósito de Deus. Então, é como se fosse um quebra-cabeça. Quando chega no final, você começa a montar o que aconteceu em sua vida e você vê o que é que Deus fez em sua vida, né? Então, na vida de José é a mesma coisa. Então, José, quando chegou na prisão, ele chegou num momento que não aguentava mais, ele começou a orar ao pai, que ia jogar toalha, que não aguentava mais. Mas ele continuou firme na fé, obediente e orando. Até que nesse momento Jesus já estava começando a trabalhar em Faraó, onde ele veio sonhar. E através do sonho, José foi apresentado a Faraó. Naquele momento que Faraó conta o sonho a José, José, no momento nenhum, falou: Eu sei, eu vou interpretar. Ele falou: Eu não posso fazer isso. Aí todo mundo ficou assustado, sem saber por quê. Mas na verdade ele estava engrandecendo e colocando Deus em primeiro lugar. Ele disse: Isso não vem de mim, mas vem de Cristo. Deus vai dar uma palavra favorável ao Senhor. E ele interpretou o sonho e disse no sonho o que ele deveria fazer. E em momento nenhum ele falou: Ah, você me coloca porque eu que interpretei o sonho, você tem que me colocar num cargo bom que eu vou cuidar disso. Não, ele disse: O Senhor coloca uma pessoa de sua confiança, ajuizado, para que venha tomar conta, fique de frente a esse trabalho, a esse projeto. Então, ele, primeiramente, ele foi o caráter dele foi tão formado que ele colocou Deus em primeiro lugar, que Deus é quem faz tudo, e ao mesmo tempo se colocou a humildade. E Faraó olhou para ele e disse: Aonde teria um homem igual a ele, que tem o Espírito de Deus? Então ele se tornou o quê? Faraó, o governador do Egito. Então Faraó, né, promoveu ele a governador, um cargo que não existia na época e passou a existir através de José. E José, para poder, não teve mágoa nem raiva dos irmãos, mas para poder ver que os irmãos tinham mudado o seu caráter ou se arrependido do que tinha feito, ele fez o quê? Ele chamou os irmãos, né, fez tudo aquilo, que a história é muito grande, não dá para contar aqui,
mas fez tudo aquilo que vocês já conhecem, a história, né? E no final ele viu que o irmão mais velho se colocou no lugar de Benjamim, que ele prometeu ao pai que levaria Benjamim em segurança. E se Benjamim ficasse preso, não tinha como ele cumprir com a palavra dele. Então ele se humilhou perante a José, que ficaria no lugar do irmão, que o irmão votasse, e ele seria escravo eternamente para José. Então José viu que o irmão tinha se arrependido, estar com o coração diferente, moldado. Então José perdoou toda a família e trouxe a família para perto dele. O que é que eu quero dizer com isso? E nossas vidas hoje é a mesma coisa. Às vezes, não só a família, como as pessoas de fora começam a ver as pessoas crescer, prosperar, em vez de abençoá-la, mas não de boca para fora, mas de coração, fica criando mágoa, raiva, ódio, olho grosso, inveja, usura. Enquanto você pensar assim, Deus não vai agir na tua vida. Porque se alguém da tua família cresce, você cresce junto. Se todos derem a mão e se ajoelhar perante do Senhor, todos crescem e forte e se fortalece na fé e em Cristo, que é Ele quem faz tudo. Tudo tem um propósito de Deus. Nada acontece se Deus não quiser que aconteça. Agindo Ele, quem impedirá? Ninguém é mais do que Deus. Deus é tudo, é o Deus Todo-Poderoso, é Deus que abre caminhos, é Deus que abre portas, é Deus que cria pontes, é Deus que faz a conexão para que você chegue aonde Ele quer que você chegue. Então, amados, entregue sua vida na mão de Deus, entendeu? Tudo o que acontece em sua vida é porque Ele permitiu que acontecesse. Seja ele de bom ou de ruim, Ele vai continuar sendo Deus. Então, amigo, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, pode se levantar quem quiser. O diabo, Satanás, o inimigo, seja quem for, nada vai para frente. Só vai quando Deus permitir. E o Satanás cai por terra. Então, quando Deus fala na palavra amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo, ele diz: primeiro, se fortaleça, crie uma ligação, uma amizade com Deus, para que depois você seja abençoado, para que depois você venha abençoar ao teu povo, a tua família, o povo de Deus. Primeiro você, depois a sua família. Então, amados, é a mesma coisa quando Cristo foi crucificado, onde todos também já conhecem essa palavra, que estava Barrabás e Cristo, os próprios irmãos, né, os discípulos, foi quem condenou Cristo, que estava ali à disposição do povo. Ou Cristo seria libertado na Páscoa ou Barrabás. O pessoal escolheu Barrabás. Mas Deus permitiu que isso acontecesse porque tinha que se cumprir a palavra de Deus. Deus, Satanás estava ali soprando no ouvido de cada um discípulo, daqueles mesmos que Jesus curou, salvou, libertou, abençoou, foram os que condenaram Cristo. Mas Cristo não levou mágoa, não levou raiva, porque Cristo sabia que a palavra de Deus tinha que se cumprir. Então, Cristo foi crucificado e o Satanás achou que aquilo ali tinha se acabado, mas não se acabou. Quando Cristo foi crucificado, a palavra de Deus se cumpriu, o véu foi rasgado de cima para baixo e Satanás foi pisado na cabeça. Então, amados, tudo é do jeito que Deus quer. Nada é como a gente quer, né? Às vezes você vê pessoas no mundo que estão na igreja 10, 15, 20 anos e não conseguem ter uma bicicleta, porque Deus conhece o coração de cada um. E às vezes você vê irmãos que estão na igreja há 1, 2, 3 anos, entendeu? E Deus abençoa grandiosamente, porque conhece o coração, sabe que ele não vai reter aquela benção para ele, mas sim para abençoar o povo de Deus, assim como fez Salomão. Salomão pediu conhecimento e sabedoria da palavra de Deus. E Deus deu conhecimento, sabedoria e riquezas, porque Deus conhecia o coração de Salomão. E o que ele pediu foi nobre. Então, amados, em vez de a gente estar reclamando ou murmurando, ou olhando o que os outros têm ou deixam de ter, vamos procurar abençoar aquelas pessoas que a gente fala mal, procurar abençoar aquelas pessoas que a gente diz, como é que conseguiu? A gente não sabe da vida da pessoa. Tem pessoas que saem 3, 4 horas da manhã para trabalhar, a gente não vê.
Quando a gente vê a pessoa chega 10, 11 horas da noite, a gente não sabe onde a pessoa estava trabalhando. Então, se a pessoa estava trabalhando, ele está conquistando, ele está correndo atrás, ele está buscando melhorar de vida. Então, em vez de a gente estar olhando as pessoas crescerem, vão procurar trabalhar, correr atrás, pedir a Deus conhecimento e sabedoria e que Deus abençoe para que você também chegue a ter o que ele tem, ou mais ainda, porque só Deus sabe do caminho de cada um. Então, vamos procurar mais se unir à família, orar um pelos outros, abençoar um pelos outros, porque Deus conhece o coração de cada um. E Ele vai agir da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, na vida de cada um. Então vamos cada vez mais se unir, orar um pelos outros, para que todos venham crescer, não profissionalmente, sim, profissionalmente e espiritualmente. Porque o mais importante é você crescer espiritualmente. Material a gente morre e fica aí. Então que Deus abençoe a cada um e creia somente em Cristo. Amém?